Capítulo 10. Governos, narrativas e controle emocional. Governos não operam apenas por meio de leis, instituições e força material. Eles também atuam no campo da percepção, organizando narrativas que estruturam a forma como eventos, ameaças e decisões coletivas são compreendidos. O controle político moderno é, em grande parte, um controle emocional. Narrativas governamentais funcionam como enquadramentos interpretativos. Elas selecionam quais fatos serão destacados, quais serão minimizados e como as relações de causa e efeito serão apresentadas. O objetivo não é necessariamente ocultar informações, mas orientar o significado atribuído a elas. O medo é um dos principais reguladores emocionais utilizados nesse processo. Situações percebidas como ameaçadoras aumentam a tolerância a restrições, reduzem questionamentos e ampliam a busca por autoridade. Quando o medo é ativado, a necessidade de segurança tende a se sobrepor à análise crítica. A simplificação de ameaças é outro recurso recorrente. Problemas complexos são apresentados de forma binária, com inimigos claramente definidos e soluções aparentemente diretas. Essa simplificação reduz a carga cognitiva do público e facilita a adesão emocional às decisões propostas. A repetição contínua de determinadas narrativas contribui para sua normalização. Quando uma explicação é apresentada de forma consistente por múltiplos canais oficiais, ela passa a ser percebida como a interpretação natural dos acontecimentos. O que se repete deixa de ser questionado. O uso estratégico da linguagem também exerce papel central. Termos escolhidos para descrever políticas, crises ou grupos sociais carregam valências emocionais específicas. A linguagem não apenas informa, ela ativa respostas afetivas que moldam julgamentos e atitudes. Governos também se apoiam em símbolos nacionais, rituais cívicos e discursos de pertencimento para reforçar a identidade coletiva. Esses elementos criam vínculos emocionais que transcendem avaliações racionais pontuais e fortalecem a coesão social em torno de narrativas compartilhadas. Esses mecanismos não implicam manipulação consciente em todos os casos. Muitas narrativas são reproduzidas automaticamente dentro de estruturas institucionais que já operam segundo certos pressupostos. Ainda assim, o efeito sobre a percepção coletiva é real. O controle emocional não elimina a autonomia individual, mas influencia o contexto no qual decisões políticas são avaliadas. A obediência raramente surge da imposição direta. Ela emerge quando narrativas conseguem alinhar medo, identidade e promessa de segurança. Compreender a relação entre governos, narrativas e emoções é essencial para distinguir entre informação e enquadramento, entre segurança legítima e medo instrumentalizado. A consciência desses mecanismos não dissolve o sistema, mas amplia a capacidade de leitura crítica do cenário político. Capítulo 11. Mídia, repetição e normalização. A mídia exerce um papel central na formação da percepção coletiva. Mais do que transmitir informações, ela organiza a realidade por meio da seleção, da repetição e do enquadramento contínuo dos acontecimentos. O que é visto repetidamente passa a ser percebido como relevante, comum ou inevitável. A repetição é um dos mecanismos mais poderosos de normalização. Quando uma ideia, imagem ou narrativa é exposta de forma recorrente, o cérebro tende a interpretá-la como familiar. A familiaridade reduz a sensação de estranhamento e diminui a resistência crítica. Com o tempo, aquilo que antes causava questionamento passa a ser aceito como parte do cenário. Esse processo não depende de convencimento explícito. Muitas vezes, não há necessidade de argumentar ou justificar. A simples presença constante de determinados temas molda o que é percebido como normal. O silêncio sobre outros temas produz o efeito oposto, tornando-os invisíveis ou irrelevantes. A mídia também atua por enquadramento emocional. A forma como notícias são apresentadas, o tom da linguagem, a escolha de imagens e a sequência de exposição influenciam diretamente a resposta afetiva do público. Emoções como medo, indignação ou empatia são ativadas antes da análise racional. A velocidade da informação contribui para esse efeito. O fluxo contínuo de notícias reduz o tempo disponível para reflexão profunda. Eventos se sucedem rapidamente, impedindo a consolidação de pensamento crítico sobre cada um deles.
O foco se desloca antes que a compreensão se aprofunde. Outro aspecto relevante é a padronização de narrativas. Quando diferentes veículos reproduzem explicações semelhantes, a percepção de consenso se fortalece. O indivíduo tende a assumir que, se todos dizem o mesmo, aquilo deve ser verdadeiro ou inevitável. A normalização também ocorre por exposição gradual. Mudanças significativas são introduzidas aos poucos, em pequenas doses, tornando-se aceitáveis com o tempo. O que seria rejeitado de forma abrupta passa a ser tolerado quando apresentado de forma incremental. Esses mecanismos não operam apenas em grandes temas políticos ou sociais. Eles influenciam padrões de comportamento, linguagem, valores e expectativas cotidianas. A mídia ajuda a definir não apenas o que se pensa, mas sobre o que se pensa. Compreender o papel da mídia na repetição e na normalização não implica negar sua importância informativa. Implica reconhecer que informação e formação de percepção caminham juntas. Quando o que é repetido se torna invisível como construção, a normalização se completa. O que resta é a sensação de que as coisas sempre foram assim, mesmo quando não foram. Capítulo 12. O ciclo ego-desejo-pertencimento. O ego não é apenas uma construção psicológica individual. Ele é um ponto de interface entre o organismo e o sistema social. Sua função básica é organizar identidade, valor próprio e sensação de continuidade. Por isso, o ego é altamente sensível a sinais de aceitação, reconhecimento e exclusão. O desejo emerge como o motor desse processo. O ego deseja confirmação, ser visto, validado e reconhecido como parte de algo maior. Esse desejo não nasce apenas da carência individual, mas da própria estrutura social, que condiciona valor à integração em grupos, narrativas e papéis definidos. O pertencimento aparece como a promessa de resolução desse desejo. Pertencer significa reduzir a incerteza existencial, compartilhar símbolos, normas e significados. Sistemas sociais oferecem pertencimento como recompensa emocional, mas raramente de forma neutra ou incondicional. Forma-se, assim, um ciclo funcional. O ego busca validação. O desejo é ativado. O sistema oferece pertencimento condicionado. Esse pertencimento quase sempre exige alinhamento. Concordar com narrativas, adotar linguagens específicas, aceitar valores predominantes e reproduzir comportamentos esperados tornam-se critérios implícitos de inclusão. O pertencimento deixa de ser apenas social e passa a ser normativo. Quando o ego se identifica fortemente com o grupo, a crítica passa a ser percebida como ameaça pessoal. Questionar a narrativa do grupo equivale, emocionalmente, a arriscar a própria identidade. Nesse ponto, a defesa do sistema ocorre não por coerção externa, mas por autopreservação psicológica. O desejo, então, deixa de ser apenas querer algo e se transforma em necessidade de manutenção do vínculo. A exclusão simbólica, ridicularização, isolamento, deslegitimação, torna-se um dos mecanismos mais eficazes de controle. Poucos riscos são percebidos como mais ameaçadores do que a perda de pertencimento. Esse ciclo não é necessariamente imposto de forma consciente. Ele emerge de estruturas sociais que operam por recompensas emocionais previsíveis. O sistema não precisa forçar adesão, basta organizar incentivos, visibilidade e reconhecimento de modo seletivo. O ego, ao buscar estabilidade, tende a aceitar essas condições como naturais. O desejo passa a ser direcionado, e o pertencimento, internalizado como identidade. Nesse estágio, o controle não é vivido como controle, mas como escolha pessoal. Romper o ciclo não significa rejeitar o pertencimento, mas compreendê-lo. A consciência do mecanismo permite distinguir entre vínculo genuíno e pertencimento condicionado por medo de exclusão. Sem essa distinção, o ego confunde aceitação com verdade e alinhamento com liberdade. O ciclo ego-desejo-pertencimento sustenta grande parte da coesão social contemporânea. Ele não elimina a individualidade, mas a molda dentro de limites previsíveis. O sistema não precisa dominar o indivíduo. Basta oferecer a ele um lugar, desde que ele não questione as regras que o mantêm ali.